Bom, nós estamos aqui hoje para o Ideias de Esquerda com Ângela Mendes de Almeida, que é historiadora, foi fundadora do Observatório de Violências Policiais, que foi integrado ao Centro de Estudos de História da América Latina da PUC, foi militante do Partido Operário Comunista, de orientação trotskista, foi presa 2 vezes, em 1968, pela ditadura militar, participando das mobilizações estudantis na Maria Antônia e no 30º Congresso da UNE, em Ibiúna, e era companheira de Luiz Eduardo Merlino quando ele foi preso, torturado e assassinado em 1971 pela ditadura militar no DOI-CODE sob o comando do coronel Brilhante Ustra. Ângela, muito obrigado por nos receber hoje, é um prazer muito grande e muito importante para nós poder estar conversando nesse momento que o país está atravessando sobre o que foi a ditadura militar, a repressão em particular, a transição da ditadura civil, empresarial, militar para o regime definido pela Constituição de 1988, o caráter dessa transição e como o nosso país tratou esse período no processo da chamada redemocratização, porque é uma experiência que certamente hoje precisa ser reexaminada e rediscutida para que a gente possa ter uma compreensão profunda sobre o momento que a gente está vivendo hoje. Eu que agradeço a vocês, eu tenho muito prazer em responder essas questões e nós discutirmos e falar da minha experiência. Bom, Ângela, há poucos meses, em outubro de 2018, aconteceu no Tribunal de Justiça de São Paulo um julgamento que reverteu, inclusive, uma decisão anterior, de primeira instância, em uma ação contra o coronel Brilhante Ustra, aberta por você, como então companheira do Luiz Merlino, e pela Regina Merlino, irmã do Luiz Eduardo, na Justiça Civil. Eu queria te pedir para retomar para nós as circunstâncias do assassinato do Luiz Merlino e nos dizer a sua visão sobre o significado desse julgamento nesse momento. Bom, as circunstâncias eu vou me limitar a narrar assim aproximadamente, né? Eu acho que isso já foi escrito em muitos lugares, né? Mas enfim. Falemos sobre a decisão de agora, se for o caso. Então, nós militávamos no POC e aceitamos uma proposta de um militante da Quarta Internacional e da LCR, a Liga Comunista Revolucionária. Naquele tempo era só Liga Comunista, que era uma organização membro da Quarta Internacional, para passarmos um tempo na França e conhecermos as ideias deles e passarmos depois, se estivéssemos de acordo, passássemos a integrar e a propor ao POC essas teses, essas ideias, etc. E passamos um período de 6 meses, conforme foi combinado, né? E eu estava clandestina, então o Merlino não estava clandestino, ele tinha viajado com o passaporte em nome dele e voltou com o passaporte em nome dele, e depois de 2, 3 dias que ele tinha chegado, ele foi preso na casa da mãe dele em Santos e levado diretamente para o DOI-CODE. O que eu vou narrar aqui sinteticamente foi uma história que nós reconstruímos a partir de pedaços de comentários de pessoas esparsas pelas mais variadas regiões, que são tanto ex-companheiros nossos do POC como pessoas de outras organizações. Mas segundo essa
narrativa que foi reconstituída. Ele foi colocado na sala de tortura e foi torturado no pau de arara por mais ou cerca de 24 horas e depois jogado numa sala forte de isolamento. E ao longo de mais 3, 4 dias, a perna dele, sobretudo uma delas, começou a gangrenar. Ele, que no começo tinha um outro companheiro, Guido Rocha, que estava nessa cela, a cela estava escura, eles não se viram, né? Se sentiam, mas não se viram. E esse companheiro depois escreveu um depoimento, quer dizer, ele foi entrevistado pelo Bernardo Kuczynski, né? O Guido Rocha conta que ele no começo estava muito machucado, mas estava falando ainda bem, e que ao longo de 3, 4 dias foi ficando fraco, não conseguia nem falar e já não conseguia nem levantar. O Guido procurou que ele fosse socorrido, né? Eu não sei exatamente o que ele fez, bateu na porta, qualquer coisa assim. Eles tinha lá uma pessoa que era tida como enfermeira, não devia ser nada, que um carcereiro, né, que fez umas massagens e que não adiantou nada, né? E ele voltou para a cela de isolamento e depois foi retirado. Daí nós sabemos por uma outra companheira que conseguiu ver por uma janela, um vitrô alto, ela subiu, ela era pequena, subiu nos ombros de uma companheira mais alta, conseguiu ver o corpo dele, ainda vivo, ser jogado na mala do carro. Daí, por narração de um outro companheiro, nós sabemos que ele, através desse companheiro, nós sabemos que ele esteve no hospital militar. Não há registro nenhum, quer dizer, não nos forneceram registro nenhum durante esta democracia, né, de que ele esteve naquele hospital, mas a gente sabe que ele esteve lá porque um outro companheiro ouviu uma conversa do Ustra em que nitidamente perguntavam diziam que tinha que se amputar a perna e perguntavam se podia telefonar para a família para pedir autorização para essa amputação. E ele disse, não, deixa morrer. Quer dizer, nós não sabemos se ele usou essas palavras, né? Como esse companheiro estava bem a par do que estava acontecendo, ele entendeu que era isso. O corpo não foi entregue à família. O marido da Regina era um delegado de polícia de Santos. O marido da Regina, a irmã dele, era um delegado, um jovem delegado. Ele recebeu um recado, um telefonema dizendo que o Merlino tinha morrido. E a família, então, veio ao IML daqui de São Paulo, e ele entrou no IML e ficou abrindo todas as gavetas até encontrar o corpo do Merlino. Então ele não é um desaparecido, graças ao cunhado dele. Bom, ao longo de anos nós fomos ouvindo assim pedacinhos da história, né? O primeiro processo que nós movemos foi em 2007, começou em 2007, e que era um processo na área civil, já que a lei da anistia estava prevalecendo, que era nós queríamos uma sentença declaratória de que o Ustra tinha sido o causador da morte do Merlino.
Bom, o Tribunal de Justiça, esse mesmo Tribunal de Justiça que deu essa sentença agora, num conjunto de 3 sessões, 3 audiências, em que 3 juízes deram os seus pareceres, aceitou um pedido dos advogados do USTRA para interromper o processo por causa da anistia. Mas a anistia é só para a área criminal, não é para a área civil. No entanto, eles, por 2 votos a 1, interromperam o processo, sob o argumento, isso é interessante, de que aquele não era o tipo de ação que nós deveríamos propor, e sim uma ação por danos morais. E nós não queríamos propor uma ação de danos morais que tem que pedir já na proposta uma determinada quantia. Mas nós, os nossos advogados propuseram que a gente fizesse essa ação propondo que o próprio juiz que julgasse, ele definisse, caso aprovasse, definisse o montante da indenização. Bom, e o processo foi feito e foi julgado em 2011 com uma sentença positiva dada pela juíza Cláudia Menge. E ela definiu lá uma indenização pequena, que era R$50 mil para cada uma das 2 proponentes da ação, né? Bom, e foi esse processo que veio a ser, porque os advogados do USTRA, ainda quando ele estava vivo, recorreram dessa decisão positiva. E foi esse processo que ficou parado lá, mas anos e anos e anos, e que quando o Bolsonaro estava justamente se candidatando, foi tirado da cadeia. Estava quase ganhando as eleições, com esse clima que nós vivemos, foi tirado das gavetas para ser julgado. Eram outros juízes. É incrível que eles não tiveram nenhuma, nesse julgamento agora, não tiveram nenhuma referência ao que tinha sido dito pelos juízes lá em 2008, né? Que praticamente nos aconselharam uma ação por danos morais. E o argumento que eles deram de prescrição é um absurdo, porque eles mesmos, aliás, o relator disse que ele sabia da jurisprudência do STJ de que esses crimes na área civil, crime de tortura, não tinha prescrição, né? Ou seja, eles fazem o que eles querem, eles arranjam tudo, não tem coerência jurídica, não tem nada, né? Nós acompanhamos essa audiência também, né? E justamente o voto inclusive do desembargador relator, que foi o Salles Rossi, e de todos eles, teve fundamentado justamente na prescrição, na lei de anistia, mas ainda que isso não tenha entrado como voto, o relator, o desembargador relator, enquanto justificava o seu voto, usou uma série de argumentos revendo a história. Disse que no processo não se ofereceu prova de que houvesse envolvimento do USTRA com a tortura e a morte do Merlino. Chegou inclusive a distorcer ele mesmo abertamente o depoimento da Eleonora Mencucci, que foi torturada ao mesmo tempo, foi torturada junto com o Merlino, ele no pau de arara, ela na cadeira do dragão, e que conta que estava ali presente na sala, orientando, dirigindo a tortura pessoalmente, o coronel Ustra, né? E o desembargador, inclusive, usou como argumento nesse revisionismo histórico o
o laudo de óbito falsificado, porque justamente nesse meio tempo, até o cunhado do Merlino encontrar o corpo, a versão que davam era de que o Merlino tinha se jogado na frente de um carro na estrada quando estava sendo transportado para o sul, e que tinha sido um suicídio, né? Um autoatropelamento, era o que eles diziam. A Comissão Nacional da Verdade, inclusive, recomendou a correção desse laudo de óbito, e agora no julgamento, esse mesmo desembargador relator chegou a usar esse laudo como sinal de controvérsia sobre a responsabilidade do Ustra em relação à morte do Luiz Merlino. Pois é importante que ele desqualificou o depoimento das vítimas perante a juíza, que deu a decisão favorável. Ao fazer isso, ele desqualificou também a juíza, né? Então, olha, é uma coisa que não tem palavras. Não tem palavras porque é uma justiça que não tem nenhuma coerência entre ela, né? Entre os diversos julgamentos. É verdade que passou muito tempo. Aquele julgamento foi em 2008 e esse julgamento de agora foi 10 anos depois. Mas eles não levarem em discussão aquilo que foi discutido nesse primeiro julgamento, ou seja, todos os argumentos serviam, né? Justificar. Eu me lembro que ele declarou que essas testemunhas não eram válidas porque eles eram presos. Ou seja, testemunha do preso não vale nada, quer dizer, é todo um programa, né? E eu só queria concluir, porque esse é um retrato da justiça lamentável, né? Todo mundo vai poder acompanhar então no Semanário Ideias de Esquerda a ótima entrevista que a gente fez hoje com Ângela Mendes de Almeida sobre o impacto que teve a transição da ditadura militar para o regime de 1988 e o significado disso na conjuntura que a gente está vivendo no Brasil hoje.